Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte para a gente falar dessa rodada de campeonato brasileiro do final de semana, né? Não cheguei a gravar o podcast pós-sábado, né? Mas no pós-sábado houve uma mudança no topo da liderança, porque o Corinthians ganhou o seu jogo, mas no domingo o Palmeiras também ganhou o seu jogo, ambos curiosamente pelo mesmo placar, 2-0, e o Palmeiras, Corinthians que tinha reassumido a liderança, no domingo o Palmeiras reassumiu a liderança novamente. Só começo pelo sábado, já comecei falando de Corinthians, 2-0 para cima do Juventude, uma partida que era considerada, e com todo respeito ao Juventude, que era considerada o Corinthians era considerado favorito, fez valer, né, o seu favoritismo, apresentou um futebol um pouco melhor, acho que isso é importante dizer, né, porque o Corinthians vinha de uma sequência de jogos horrível, né, em termos de apresentação, não de resultado, né, se bem que perdeu recentemente, mas em termos de apresentação, não resultado, o Corinthians vinha de partidas muito ruins. É claro que o Juventude também não é, né, aquele adversário que vai contestar muito, então também não dá para ter tanto parâmetro. E repito, mais uma vez, com todo respeito à equipe do Juventude, mas o Corinthians fez valer o seu mando de campo, onde é mais, assim, onde costuma crescer, ia falar onde é superior, mas onde também costuma crescer empurrado, inflamado pela sua torcida e bom resultado, sim. Era um daqueles jogos que a gente, algumas rodadas atrás, a gente olhava para o calendário do Corinthians e falava: o Corinthians tem um calendário muito favorável, né? O Corinthians tem uma possibilidade de pontuar e de disparar na liderança, um potencial absurdo. Porque se a gente pegar aí, teve o América, né? O América é um time que tá ali no topo, né? Assim, um time que neste momento está no G6, mas um time que está. Isso depois do clássico contra o São Paulo, né? Pegou o América, por exemplo. E aí, por que se dava esse favoritismo pro Corinthians? Porque jogava na Neoquímica Arena, empatou uma partida que o América foi amplamente superior. Depois disso, enfrentou o Atlético Goianiense fora de casa, apesar de ser um adversário que no ano passado, né, complicou muito a vida do Corinthians. O momento do Corinthians era melhor, o futebol ainda era questionável com base, já era, ainda não, né? Já era, sempre foi, na verdade, poucas atuações contundentes do Corinthians. Mas aí, mais que você pega o Atlético Goianiense fora de casa, o Corinthians era dado como favorito, fez valer o seu favoritismo. Depois, na sequência, pegou o Cuiabá na Arena Pantanal, onde a torcida corintiana era amplamente superior, e aí sim perdeu. E agora, mais uma partida que o Corinthians detinha esse favoritismo contra o Juventude, jogando na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tinha uma sequência, pensando no Campeonato Brasileiro aí, muito favorável para disparar, né, para pontuar e disparar na liderança. Isso não aconteceu, mas teve, no geral, bons resultados. Eu acho que tirando a derrota para o Coritiba, o Corinthians conseguiu, no geral, bons resultados, né? O problema para o Corinthians é que o Palmeiras agora disparou. Né? O Palmeiras, há 4 rodadas atrás, vivia uma inconstância no Campeonato Brasileiro. Agora é um Palmeiras de muita regularidade, né? E jogando, sempre apresentando um futebol bacana, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque quando a gente fala de futebol, estética de futebol eu não discuto, mas quando o jogo ele é muito questionável, né? O que a gente costuma dizer é que assim, quando você joga, e isso foi uma coisa que o Rogério Ceni falou, né? Eu vou falar de Rogério Ceni quando chegar em São Paulo. Quando você joga bem, assim, o caminho para você pavimentar uma regularidade, né? Para você construir uma sequência de vitórias e conseguir pontos importantes, ele fica mais próximo, né? Esse caminho fica mais próximo. Quando você está atuando mal em sequência e você está ganhando, mas de repente você entra numa má fase, você não tem alternativa, né? Como é que você vai sair desse problema? Né? Então, assim, você está jogando bem, consegue pontos importantes, aí entra numa fase ruim como está o São Paulo hoje. Ruim eu não diria porque segue com invencibilidade, mas deixou escapar pontos importantes. Aí você entra numa sequência como a do São Paulo. De repente, apresentando um bom futebol, como vinha apresentando, essa partida já não foi legal, mas como vinha apresentando, assim, é o primeiro passo para assim, você olha e fala, o time está jogando bem. Para a gente sair dessa fase ruim, é mais fácil, né? Agora, quando o time
tá jogando mal, entra numa má fase, se, por exemplo, o Corinthians eventualmente entrar numa má fase, a gente vai olhar e falar, cara, vai ser difícil sair dessa situação, porque o time jogava só pelo resultado e você não via evolução, né? Bom resultado pro Corinthians, eu acho que, falei e eu vou repetir, essas pontuações que o Corinthians, essa quantidade de pontos que o Corinthians está acumulando nesse início de Campeonato Brasileiro, isso vai ser fundamental para as pretensões do Corinthians ao longo da temporada. Se vai brigar por título, né? Se o futebol vai melhorar e vai brigar por título, se vai brigar por uma vaga na Libertadores, né? Eu acho que todas as pontuações que o Corinthians está acumulando, né? Que o América, por exemplo, está acumulando também, que os próprios São Paulo, Internacional, acho que isso pode ser fundamental para as pretensões, né? E, de novo, assim, vejo o título distante, sim, mas o campeonato é muito longo e em virtude do que acontecer, pegar o Palmeiras, por exemplo, na Copa do Brasil e na Libertadores, o Palmeiras naturalmente vai tender a focar um pouco mais nas Copas, né? Naturalmente isso não é problema, isso não é demérito. O Abel Ferreira, ele quer fazer essa gestão do elenco para disputar tudo, mas ele mesmo sabe que é muito complicado, né? Tá tendo semana só de brasileiros, mas as oitavas vão começar agora, eles vão voltar agora, as outras competições, né? Os mata-matas. Então, é realmente difícil. É uma escolha que o Palmeiras e o Abel Ferreira vai ter que fazer. Não é escolha fácil, obviamente, né? Mas eu acho que, em virtude do que acontecer com esses outros candidatos ao título, Corinthians, São Paulo, Internacional, eventualmente, tá? Eventualmente pensar em título eu não acho um absurdo. Muito vai depender do que, né? Do que o calendário talvez do maior, no caso, o Palmeiras aí, que dos favoritos é o único que vem apresentando um grande futebol e uma regularidade. Tudo vai depender, eu acho, muito do calendário do Palmeiras, tá? E não só, e aí de repente embala, né? O segundo turno eu acho que tem muita coisa, tem muita água para rolar até lá. Mas é importante, mais uma vez pontuando, chegou a dormir na liderança, então assim, futebol questionável, não houve muita evolução? Não, assim, evoluiu bastante em relação ao que apresentou no último jogo. Mas é fundamental assim, a campanha que o Corinthians está fazendo, porque agora deve pegar uma sequência, deve não, né? Vai pegar uma sequência mais complicada, então com volta de Libertadores, Copa do Brasil vai enfrentar o Santos, por exemplo, né? Libertadores vai enfrentar o Boca, no Campeonato Brasileiro tem o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, então já vai pegar uma sequência de jogos enjoado o Corinthians, né? Teve uma sequência muito boa, agora vai ter uma sequência aí de jogos que vai exigir um pouco mais, né? Um pouco mais. Então, todos exigem, obviamente, mas esse vai exigir também muito do componente psicológico. Então, acho que fez pontos importantes, né? E agora vai ter que o Vitor Pereira, que sempre vai falando disso também, né? Não consegue apresentar um bom futebol porque não tem os mesmos jogadores sempre à disposição. É um problema. Ele falou isso, o Rogério Ceni falou disso também. Então, que eu acho questionável em termos de rendimento o time do Corinthians, sim. Mas o resultado tá aí. E o resultado a gente não pode tirar na balança quando a gente fala do Corinthians também, tá? Porque tem muito time que também tá jogando por resultado e não tá conseguindo resultado, né? Então a gente tem que dar o devido valor ao trabalho que tá fazendo o Vitor Pereira, tá? Atlético Mineiro e Santos, cara, terminou 1-1. Esse jogo foi uma surpresa, porque o Santos, com um jogador a menos, quase vence essa partida. O América jogando... O América não. O Galo, o Atlético Mineiro, jogando em Minas Gerais, cara. Que loucura, né? Você vê que são as coisas do futebol. O turco Mohamed, eu acho cada vez mais que ele vai perdendo crédito, né? Ele deixa de ser uma unanimidade. Já não era, né? Mais unanimidade. Torcedores já questionando muito o trabalho dele. E isso vai ficando cada vez pior. Pô, a gente vê o Flamengo, que teve troca de treinador recente. Esse aumento das tensões, das cobranças, isso só vai prejudicar cada vez mais o Atlético Mineiro. Primeiro porque o Cuca não deve voltar, né? O Cuca não deve voltar a trabalhar até uma definição do novo técnico da seleção brasileira. Acho muito improvável. Numa eventual troca de treinador, quem que o Atlético vai trazer, né? Então acho que o ambiente que se cria, é óbvio que existe uma expectativa em virtude do que aconteceu no passado, mas o ambiente que se cria ele é prejudicial, né? É muito prejudicial e
questionável o futebol apresentado pelo Atlético? Eu acho que é muito questionável, mas já apresentou um futebol legal, né? Agora, o que está acontecendo? Pô, aí é o que eu sempre falo. Se fosse para eu responder essa pergunta, eu não estaria aqui. Eu seria técnico do Atlético, né? E ganhando um belo salário. Mas trabalho para ele, para a comissão técnica dele. Se ele não for capaz de solucionar os problemas, né, independentemente do quais sejam, sequência de jogos, calendário, isso todo mundo está tendo, né? Agora, você tomar a pressão de um Santos com um jogador a mais, tem muita coisa para ser avaliada e reavaliada, né? E repensada nessa equipe do Atlético Mineiro, que deixou escapar uma grande oportunidade aí de ficar na cola dos líderes, né? O Atlético, eu falei que o América é o sexto, né? É o Atlético que é o sexto, o América é o nono. Peço perdão aqui que eu vi só de relance, né? Peço perdão às duas torcidas que são rivais e eu confundi, é uma heresia, né? Então peço aqui perdão aos torcedores, às instituições, né? As agremiações, aos jogadores. Peço mil perdões e o máximo de respeito, né? O Galo hoje é o sexto colocado e assim, algumas rodadas atrás estava empatado com o Palmeiras e com o Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Imagino eu que a sequência de jogos ela vem sendo muito danosa. Eu imagino que sim, porque o Galo, pô, a gente pega equipes, caso o Galo, Palmeiras, teve problemas de jogadores que foram servir a seleção, sequência de jogos, os principais jogadores do Galo não são garotões, né? Então eu imagino que a questão física tenha um impacto considerável, tá? Porque o Santos jogou com a garotada, por exemplo. Então eu imagino que tem um impacto considerável. Agora, como é que eles vão resolver esse problema? Aí o problema deles, né? O Palmeiras está fazendo o seu trabalho muito bem na gestão do seu elenco, na recuperação física e vem mantendo uma regularidade do nível de futebol apresentado, tá? Então aí, falei e vou repetir. Se fosse para eu responder essa pergunta, eu não estaria aqui, né? Eu seria o técnico do Galo. Vamos seguir, Cuiabá e Bragantino, 1-1, Cuiabá depois daquela vitória importante, né, para a equipe para cima do Corinthians, empata com o Bragantino, com o mandante, mais um jogo com o mandante. O Bragantino pareceu que ia embalar, né, vitória contra o Flamengo lá, parecia que dá empolgada de novo, não digo que foi um péssimo resultado, até porque o Corinthians perdeu do Cuiabá também, se é que a gente pode usar de comparação aqui, e aí não vou discutir estética de futebol, tá? Então vou falar, pô, mas o Corinthians não jogou nada, né? Não vem jogando um bom futebol há algum tempo, mas poxa, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Venceu o vice-líder do Campeonato Brasileiro, então pô, aos olhos do Bragantino, que tá lá no meio da tabela, foi um bom resultado, né? Fora de casa, foi um bom resultado. Isso foi na Arena Pantanal, pô, então bom resultado. Agora, para as duas equipes, em termos de tabela, o resultado não é legal, né? O Bragantino dá uma freada ali na queda, né? O time que, obviamente, pelo trabalho de gestão que faz, pelos investimentos, deve estar mirando na Libertadores, até porque participou da Libertadores essa temporada. Então, a meta certamente deve ser voltar à Libertadores na temporada do ano que vem. Um empate não é legal para as pretensões em termos de tabela e o Cuiabá permanece na zona do rebaixamento, então também é um resultado péssimo, né, pro Cuiabá esse empate, tá? Seguir com só jogos de sábado, tá? Internacional e Flamengo, jogo de estreia do Dorival Júnior e eu pelo menos, e não só eu, né? Muita gente com muita expectativa para ver o que seria esse Flamengo. Porque a gente sabe que acontece isso, né? Troca o treinador, o time tá no... Tava falando de América agora. Pega o próprio América. Tava com o Marquinhos, futebol muito questionável, chega o Wagner Mancini e de repente o time muda, né? O time muda o nível de futebol apresentado, cresce muito, joga muito bem e havia muita expectativa do que pudesse acontecer com o Flamengo, né? Pô, sai o Paulo Souza, falava-se que internamente o Paulo Souza ele não era querido por alguns jogadores, né? Um grupo de jogadores, o jeito dele trabalhar pelo menos, pô, a gente indiretamente a gente pensa, pô, o Flamengo vai voltar a render.
Agora que a gente vai reclamar e deixar o manifesto da falta de profissionalismo dos jogadores, eventual mudança, né, de comportamento, né, de rendimento do time, isso iria acontecer. Agora, o que a gente viu foi um Flamengo semelhante ao Flamengo do Paulo Souza. Muitos, mas muitos erros individuais. Muitos erros individuais. Os dois primeiros gols do Internacional, erros individuais. E o terceiro gol é extremamente questionável, uma penalidade que eu acho que tem que ser discutida. Isso o Flamengo fazendo uma representação na CBF, eu acho que isso tem que ser discutido entre os cartolas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o lance foi bizonho para mim. Já vou falar primeiro desse lance. Acho que foi um lance bizonho. Acho que a arbitragem entendeu que houve um contato faltoso dentro da área e por isso manteve a marcação de campo. Eles não interferiram na marcação de campo. Isso é uma recomendação, tá? Que os árbitros recebem agora. Se houve o contato dentro da área e o árbitro apitou pênalti, eles só vão entrar em ação se for extremamente escandaloso. Agora, para mim, esse lance foi escandaloso por quê? Porque o contato começa fora da área. E o contato não começa dentro da área. E aí eu não vou discutir se é o suficiente para derrubar o jogador ou não. Eu acho que essa discussão é feita por pessoas que nunca jogaram um esporte de alto rendimento. E eu sempre faço convite aqui. Você tomar uma carga nas costas na corrida, não é, não, esse contato não foi suficiente. Assim, é muito fácil falar olhando de fora, né? Você nunca jogou um esporte de contato, tirando uma pena. Pelada é pelada, cara. Pelada é pelada. Eu sempre faço convite aqui. Dá um disparo para correr uns 100 metros rasos e pede para alguém te dar um empurrãozinho. Não precisa ser empurrão forte, não. Dá um empurrãozinho nas costas quando estiver passando. Você vai desequilibrar, se você não frear, você vai cair. É isso que acontece. E é o que eu tô falando. Dá um disparo forte para correr 100 metros rasos, para bater o recorde do Usain Bolt. Qualquer contato que você vai tomar, você vai desequilibrar. Por isso que eu digo, essa interpretação ela é muito subjetiva, de esse contato não foi o suficiente. Só quem é jogador que vai saber, porque o cara tá correndo pro gol. Tem muito jogador que dá uma cavada legal, e nesse lance foi uma cavada legal, mas eu acho que o contato começa fora da área, então por isso que eu acho que foi um pênalti escandaloso, pênalti marcado de forma bizonha, né? A arbitragem tinha que entrar para falar, olha, não sei o que você viu dentro da área, mas o contato começa fora. Então, independentemente do que acontece dentro, o contato começou fora. Então, a falta começa fora, se é que houve falta. Então, a marcação não deveria ser marcado nada, né? Porque para marcar falta comum, a arbitragem não pode interferir. Agora, eles devem ter entendido que houve contato faltoso dentro da área e aí eles delegam, como não foi um lance contundente, de você falar assim, não, ele sequer encostou e o cara caiu. Como não foi um lance contundente, houve o contato, mesmo que de leve, houve o contato, eles entenderam que vale a marcação da interpretação do árbitro dentro de campo. Mas falei e vou repetir, para mim o contato foi fora da área e por isso eu acho que foi um pênalti escandaloso, tá? Enfim, eu acho que vale o Flamengo entrar com uma representação. Alguns erros já aconteceram nesse campeonato contra o Flamengo, então o Flamengo tem que reclamar não para ser favorecido. É isso que o Barolo vivia falando do São Paulo, né? Reclamando do presidente blogueirinho, que o São Paulo não tem poder de bastidor nenhum. Para você ter esse poder de bastidor, é você ter poder, influência, não digo influência, mas você ter poder de, poxa, fazer uma reclamação, entrar com uma representação e os caras, realmente, né? Os caras estão sendo muito prejudicados. Então a gente vai conversar com a arbitragem para quê? Para tomar um certo cuidado, para parar de prejudicar aquela equipe, né? Não ajudar, mas para parar de prejudicar. O Flamengo vem sendo prejudicado e o Flamengo aparentemente não tem poder de bastidor nenhum, né? Vive uma crise interna, vive uma crise política e também não tem poder de bastidor nenhum com a CBF, né? Então realmente a situação não é legal, mas eu acho que o lance da arbitragem é discutível, sim, mas eu não acho que mudou o resultado do jogo. O Flamengo errou muitos erros, e é por isso que eu falava aqui. Eu não acho que o Paulo Souza tenha que ser. Na época eu dizia, eu não achava que o Paulo Souza tinha que ser o técnico do Flamengo, eu não achava mais porque a gente não via uma regularidade, um padrão tático mesmo que
com o mínimo de evolução a gente não via. Por isso que eu falo, eu acho, assim, eu entendo que o técnico, os jogadores não querem contribuir, tudo bem, eu acho que tudo isso a gente tem que pôr na balança. Mas um técnico que teve o respaldo, que teve o Paulo Souza, ele tem que entender que, pô, com esse jogador eu posso contar, com esse jogador eu não posso contar. Ele chegou para mudar o jeito do Flamengo jogar, e quando ele chegou ele tinha carta branca para mudar tudo, né? E eu acho que por isso ele até ganhou, teve uma certa resistência, uma certa inimizade dentro do elenco. Porque ele chegou querendo mexer numa panelinha que ele não deveria ter mexido. Então se ele já mexeu, continua mexendo, né? Mas ele continuou mexendo, ele colocou jogadores jovens para atuar e aí possíveis revelações, talvez, quem sabe, né? Quando o time, se é que o time vai viver um bom momento nessa temporada, que a gente sabe que o bom momento ele ilumina todo mundo, né? E aí, essa garotada, num bom momento da equipe, pode brilhar e pode se tornar. Eles podem se tornar revelações, né, da equipe. Então, eu acho que o mérito do Paulo Souza foi esse: de tentar trazer sangue novo, né, buscar na base algumas soluções caseiras. Mas eu entendo que ele não era o técnico pro Flamengo mais, porque a gente não via evolução. Mas eu falava aqui: se cobra muito do Paulo Souza. E eu acho ok, tem que cobrar o treinador. Agora, não havia. Eram dois pesos e duas medidas diferentes. A cobrança que acontecia para cima do Paulo Souza era de forma absolutamente, algumas vezes irracional e muito contundente. E para cima dos jogadores, não. E os jogadores cometendo erros primários, né? Erros de fundamento, cara. Se você errar o passe uma vez na partida, é normal. Agora, você errar todas as partidas em sequência, comprometendo o resultado da equipe, pô, aí é um erro primário, cara. Aí não dá, eu acho que os jogadores têm que ser cobrados do mesmo tom que o treinador. Por isso que eu falava assim, o Paulo Souza, você não vê evolução, e como gestor e como treinador ele tem a obrigação de encontrar soluções, sim. Pô, mas ele também não tem culpa que os caras estão errando coisa básica, né? Jogadores consagrados errando coisa que nem garoto da base erra. Então é por isso que eu digo, tem que cobrar, mas tem que cobrar todo mundo e com o mesmo peso, pô. Aí chega o Dorival, legal. Não teve tempo de treinar? Não. O Dorival, eu acho que de forma até muito inteligente, o que ele fez? Ele pegou os jogadores mais medalhões e pôs todo mundo pra jogar, né? Pôs todo mundo pra jogar, falou, esses caras não são feras? Não foram eles que... Óbvio que não foi isso que o Dorival pensou, né? É muito fácil a gente falar assim, ó, esses caras não são fera, não foram eles que derrubam, não são eles que derrubam os treinadores, então eu vou pôr os caras pra jogar pra ver o que eles vão fazer. Óbvio que não foi isso que o Dorival pensou, né? O Dorival olhou, ele entendeu, isso como gestor, como treinador, é o que eu imagino que o Dorival fez. Ele olhou e falou, esses caras são mais experientes, esses caras são vitoriosos, né? Conquistaram títulos importantes, recentes no Flamengo, sabem lidar com situações complicadas, sabem lidar com a pressão, sabem lidar com crises, eu vou pôr esses caras. Por quê? Porque na hora que se exigir um sangue frio, esses caras tinham a experiência para isso. E a verdade é que os mesmos erros aconteceram e agora acho que a grande verdade é que agora ele tem carta branca para fazer o que ele quiser. Porque é evidente que essa equipe apresenta problemas sérios e problemas técnicos, tá? Problemas técnicos. Se falta... Eu acho que tem muito do aspecto psicológico, entendo isso, mas tecnicamente essa equipe tá pecando. E o Dorival vai ter que fazer mudanças profundas se ele quiser ter vida longa no Flamengo. Porque a gente sabe, se ele acumular 3 derrotas, ele cai. Não tem multa rescisória. Os caras vão trocar de treinador agora de forma aleatória até conseguir alguma coisa. Que eu acho que pode fazer um bom trabalho, pode. Agora... ele vai ter que, né, encontrar as mesmas soluções que o Paulo Souza vinha encontrando e talvez passe pelo mesmo processo de fritação. Pô, não repete elenco, não repete escalação, os caras vão se entrosar como? Pô, o cara tá buscando soluções. Era o que o Paulo Souza vinha fazendo. Eu achava a situação dele já insustentável, sim, mas ele estava procurando soluções caseiras e ele fez isso desde o início do trabalho dele no Campeonato Carioca. Eu achei que isso fosse se pagar, não se pagou. Por quê? Porque ele não encontrou.
Ele ficou procurando soluções e ele não encontrou. E aí acabou com o trabalho dele, né? Mas que ele procurou, ele procurou. Ele tentou e foi muito criticado por isso. E talvez agora pro torcedor que não gostava dele falar, tá vendo? Ele mudou tanto, não encontrou uma equipe, né? Não deu sequência para a mesma equipe e agora os caras estão desentrosados, né? Talvez o torcedor coloque na conta do coitado do Paulo. E com todo respeito, tá? Com todo respeito, eu falo aqui do Paulo Souza, acho que não havia mais ambiente para ele permanecer no Flamengo, mas desculpa, cara, os jogadores errarem da forma como eles estão errando, já vinham errando com o Paulo Souza e agora com o Dorival Júnior, desculpa, assim, eu acho que agora a cobrança tem que ser, eu acho que ela tem que ser, eu não digo minimizada, mas a cobrança ela tem que ser mais amigável, né? Amigável, essa que é a palavra, porque o elenco está claramente sem confiança, né? A pressão da torcida só vai aumentar esse problema de confiança do elenco e tecnicamente os caras estão abaixo, né? Os caras estão muito abaixo. Sim, é bizarro você ver um time como o Flamengo cometer erros da forma como vem cometendo. E os adversários estão punindo. O Inter entrou com a proposta de punir o Flamengo nos seus erros. Foi isso que fez. Eu acho que recuou e se defendeu de forma muito excessiva em alguns momentos. Talvez do início do segundo, os primeiros 15 minutos do segundo tempo, eu acho que o Internacional se defendeu demais, né? Que foi quando o Flamengo encontra o seu gol com o Andreas Pereira. O Internacional faz os 2 primeiros gols com o Wanderson e o gol de pênalti com o Pedro Henrique. E depois o Flamengo consegue o gol, dá uma crescida no jogo, inicia o segundo tempo bastante empolgado. Eu acho que o Inter recuou excessivamente, mas depois, talvez, entre 10 e 15 minutos do segundo tempo, o time perdeu a intensidade e o Internacional voltou a mandar na partida. Então, se o Inter tivesse feito... Por isso que eu digo que o pênalti foi escandaloso, mas não influenciou o resultado da partida, porque o Internacional foi mais perigoso que o Flamengo. Foi muito mais perigoso que o Flamengo. Teve muito mais oportunidades claras de gol. E se essa partida terminasse com 4-5 do Internacional, não é absurdo dizer. Porque o time se defendeu de forma excessiva, sim. Mas criou muitas oportunidades e oportunidades claras de gol. Então acho que o Flamengo vai ter muito trabalho. Achei que a mudança de treinador ia mudar totalmente o ambiente, o time fosse render. Teve lapsos de bons momentos. Mas, poxa, é porque o time tem muita qualidade, né? O Bruno Henrique jogou bem nessa partida. Eu acho que o Bruno Henrique foi talvez o cara que mais tentou puxar alguma coisa no ataque. Mas aí, cara, como diz o Mauro César Pereira, é um time muito intuitivo, né? Os caras são tão bons que eles conseguem uma hora. Mas não dá só pra contar com isso, né? Não dá pra você fazer um catadão, jogar lá. Tem que ter padrão tático, né? E aí eu acho que aí entra a culpa do Paulo Souza eventualmente. Agora, os caras errando coisa primária, você vai fazer o quê? Como é que você vai dar padrão tático se os caras estão errando coisa básica, né? É difícil, assim. É uma encruzilhada, situação difícil pro Dorival Júnior, mas ele que quis, né? Quis sair do ambiente bom do Ceará para ir pro Flamengo e agora vai conviver com essa situação bastante delicada, né? Que se encontra a equipe rubro-negra. Se vai brigar por rebaixamento ou não, eu acho que não, tá? Tem torcedor que já, será que briga? Eu acho que não. Pô, o Flamengo tem muita qualidade. Neste momento eu acho que não. Apesar de estar com os mesmos 12 pontos que tem o Cuiabá, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Flamengo tem 12 pontos. Empatado em pontuação com o Cuiabá, primeira equipe na zona do rebaixamento. Então, o momento não é legal? Não é, mas eu acho que é tanta qualidade que eu acho que, mesmo que não suba, não dispute vaga de Libertadores, não suba pro G4, G6, eu acho que o Flamengo tem totais condições de fazer um campeonato muito longe da Série B, tá? Muito longe. E até a menos que o Flamengo continue no momento ruim no Campeonato Brasileiro, como vive o Fortaleza, por exemplo. A diferença é que o Fortaleza joga bem, mas não consegue resultado. O Flamengo joga mal e não consegue resultado. A menos que o Flamengo comece a avançar nas Copas e o momento do Brasileiro não vire, não entre num bom momento, aí eu acho que pode correr risco.
mas eu acho que ainda é cedo. Acho que o trabalho do Dorival está começando agora, tem muita coisa ainda para ser avaliada, tá? Vamos para os jogos de domingo. Deixa eu puxar aqui, ó, só para falar de Série B. Cara, teve um jogo do Vasco e do Cruzeiro, o Vasco ganhou, a torcida lotou o Maracanã, cara, impressionante, velho. A torcida do Vasco lotou o Maracanã, cara. Coisa incrível, né? Coisa, cara, assim, loucura, assim, das coisas do futebol que eu torço para que, ó, a gente tá vendo o Cruzeiro Clube Empresa fazendo um baita campeonato na Série B. Eu fico na torcida para que essa 777 que venha a comprar o Vasco, para que mude tudo no Vasco. Cara, o Vasco tem um potencial gigantesco. O que a gente viu nessa partida, o que a torcida fez é algo absurdo. É absurdo, sim. O Vasco tem um potencial gigantesco. O Vasco é um time nacional, né? Tem torcida nacional. Então só tá fazendo esse ponto aqui que eu virei a página aqui para os jogos de domingo e pô, deu uma freada aí também na empolgação do Cruzeiro, né? Foi importante para a campanha do Vasco, né? Não deixar se desgarrar tanto, né? Ajuda os outros também, óbvio. Não deixa de se desgarrar tanto, a torcida faz a festa, consegue 3 pontinhos importantes contra uma equipe que briga diretamente, né? Isso que é o mais importante, isso que a gente sempre fala aqui. Não adianta você ficar arrancando ponto, que nem o Ceará, primeira rodada. Claro que é cedo para falar alguma coisa ainda, mas em virtude do que aconteceu ao longo da temporada. Imagina que brigue contra o rebaixamento. Não vou falar do Ceará, né? Pô, é sacanagem. O Ceará já saiu e tá muito bem, não vou fazer isso com o torcedor. Vamos pegar o Fortaleza, vai. O Fortaleza. Fortaleza é o lanterna, disparado, né? Isolado, muito bem isolado, aliás. E venceu o Flamengo, né? Conseguiu vencer o Flamengo. Imaginemos aí, o Flamengo tá ali perto da zona do rebaixamento, mas tá fora. Imaginemos que o Flamengo não brigue pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento. Vencer o Flamengo, pouco importa. Você tem que ir lá e vencer o clássico contra o Ceará, que naquele momento as duas equipes estavam na zona do rebaixamento, né? Por isso que eu falo assim, não adianta você ir lá e bater o time, faz 5-0, né? Você tem que arrancar pontos dos caras que estão brigando contra o seu objetivo. Aí sim você consegue alcançar o seu objetivo. Então, você tem que complicar quem tá brigando com você. Não adianta você ir, vou comer pelas beiradas, adianta, ajuda. Não vou dizer que esses 3 pontos que o Fortaleza fez contra o Flamengo que não vão ser fundamentais. Pô, pode ter valido muito, né? Pode valer em ser rebaixado ou não. Agora, se tivesse arrancado pontos as equipes que estavam brigando lá embaixo junto, o Fortaleza não estava na zona do rebaixamento, né? Agora, você ficar cedendo ponto para quem está brigando com você, aí é complicado, né? Por isso que eu digo, o Vasco fez o seu papel, porque venceu um cara. Tá muito, pô, o Cruzeiro tem uma bela vantagem, tem, mas, pô, você arranca 3 pontos ou 1 ponto, né? Se fosse empate do Cruzeiro, pô, é importante, né? Perspectiva aí de um campeonato ainda que tem bastante rodada, isso é importante. A pretensão do Vasco, obviamente, não é o título, mas é a volta para a Série A. Então é importante, fundamental, né? Fundamental esses 3 pontos para cima do Cruzeiro, tá? Falei de Fortaleza, dei uma prévia. O Fortaleza jogou muito contra o Atlético Paranaense, mais um empate, né? Mais uma vez, o Fortaleza faz uma bela partida, atua muito bem e mais uma vez empata. É o lanterna com 7 pontos, 3 pontos do Juventude, tá? Que é o vice-lanterna. O Juventude, falei, perdeu do Corinthians, então seguiu aí estacionado. Uma rodada pode tirar o Fortaleza agora, né? Da lanterna, não da zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento ainda está longe, mas a lanterna pode tirar. Mas que o resultado foi ruim, foi pelo que o Fortaleza fez na partida, pelas oportunidades criadas, né? Por ter mais volume de jogo, jogando na Arena Castelão. Então, mais uma vez que o Fortaleza faz uma bela partida, faz uma bela exibição e não consegue o resultado, né? Isso tem sido a tônica do Fortaleza no Campeonato Brasileiro até aqui, não por isso, né? É o lanterna do campeonato. Falar de Goiás e Ceará, 1-1, né? O Ceará que anunciou o novo treinador, Marquinhos, né? Ex-América Mineiro. Então o Ceará tentou algumas opções, fez algumas opções, tentou não, né? Pelo que a gente apurou aqui, avaliou alguns nomes, né? Nomes que alguns muito caros, alguns não.
O Marquinhos eu acho que é um bom nome. Conseguiu classificar o América para Libertadores, pô. Óbvio que o início de trabalho com o Mancini, mas quem terminou o trabalho, quem levou a equipe até a fase de grupos da Libertadores foi o Marquinhos. Então, difícil a gente fazer uma prévia, uma avaliação do que pode ser o trabalho. Eu acho difícil, porque os últimos dias dele no América não foram legais, de fato, né? Não foram legais. Agora, uma coisa que o presidente do Ceará falou, e eu acho isso bacana, bacana da gente levantar, né? Porque ele falou, pô, não fui procurado pelo Flamengo e a saída do Dorival, ele entendeu que foi uma mudança de mercado. Entendeu como algo normal, não criticou, pô, é algo normal. Agora, eu só não quero que me venham criticar quando eu optar por uma troca de treinador. Porque o Flamengo sequer me procurou e quem me procurou foi o Dorival pedindo a demissão. Então, assim, eu acho um ponto válido que ele levantou, né? Que ele perde um treinador não por escolha dele, treinador que pede para sair por um clube que sequer, ó, vamos conversar com o seu treinador, tá? Que teve essa cortesia profissional de avisar, né? E óbvio que é pego de calças curtas, né? Uma troca. Pô, se você é avisado antes, você tem tempo de se mexer. Oh, pô, o cara vai sair, então vamos se mexer aqui, vamos tentar fazer uma transição rápida, né? Não teve esse tempo. E aí, nesse ponto, é justo ele fazer essa colocação, né? De, cara, se depois se não me venham me criticar se eu mandar um treinador embora depois. São coisas de mercado, né? Acho que tem coisas e coisas. Não vou entrar nessa discussão. Acho que é um ponto legal que ele trouxe, mas tem coisas e coisas também, né? Usar isso como justificativa para ficar trocando de treinador também é um pouco de oportunismo, né? Enfim, é óbvio que foi uma coisa de momento, tem que começar um novo planejamento, isso não é legal para uma equipe que estava rendendo bem com o Dorival Júnior. Agora o que vai ser a sequência do Ceará, eu não sei. Eu já falei aqui e vou repetir, não acho que fez uma escolha legal o Dorival Júnior. Acho que ele teria mais chances de fazer um grande trabalho no Ceará, porque ele vai para um Flamengo em crise, né? Mais chances, tá? Eu tô falando, mais chances. Não tô falando que ele não vai fazer um grande trabalho no Flamengo. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho no Flamengo e ele já fez, né? Em passagem recente. Agora, pô, o momento é totalmente diferente, né? Mas é óbvio, é o elenco que tem, a perspectiva de conquistar um grande título, né? Que o Dorival, se não me engano, se tem uma Copa do Brasil, a possibilidade, pô, a oportunidade está aí, tem que aproveitar. Pode ser única na carreira, né? É como foi o Rogério Ceni, pô. Recebeu a proposta do Flamengo, cara, é uma chance única na vida, pô. Quando que eu vou ter a chance de liderar um elenco como esse? O Dorival, em passagem recente que eu citei, não tinha um elenco com esse quilate, né? Com esse calibre. Então, uma grande oportunidade de carreira pro treinador se testar também. Cara, será que eu consigo liderar um elenco como esse? Né? Gerenciar a vaidade, né? Será que eu consigo? Acho que até por uma questão profissional para ele é importante. Porque depois, se ele não conseguir, ele falar, cara, não dá, não consigo, vou focar em equipes com não tanta pressão, né? Com um pouco menos de tradição, de repente, né? Coisas de carreira o cara pode avaliar. Acho que é movimentação de mercado, né? Faz parte, né? Acontece para um lado, acontece para o outro também. Falar de São Paulo e América Mineiro. 1-0 São Paulo. São Paulo que jogou bem contra o Coxa, né? E acabou empatando. O Rogério Ceni abordou esse assunto, né? Jogou bem contra o Coxa. E não só contra o Coxa, em partidas que ele pegou o Avaí, por exemplo, e a gente não consegue a vitória. A partida que a gente não fez uma boa exibição, o América teve chance até de sair vencedor, e não seria absurdo dizer que o América pudesse sair vencedor, porque teve criou grandes oportunidades no início do jogo. Uma partida que a gente atuou não tão bem, atuamos mal e o São Paulo vence, né? Então o próprio Rogério levantou isso. Então é um paradoxo, né? É curioso isso. O São Paulo atuando bem, não consegue vencer, e isso, pô, pega o jogo contra o Corinthians, falei do Avaí, agora o Coxa, né? E nessa partida em que o América foi superior, o São Paulo consegue achar um gol com o Patrick, né? Então,
assim, aqueles paradoxos do futebol, coisas que acontecem. O São Paulo no Morumbi segue sendo um time a ser batido no Morumbi, né? E para a questão de tabela, foi importante que o São Paulo, neste momento, é o terceiro colocado. Pô, o trio de ferro paulista lidera o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras com 22 pontos, o Corinthians com 21 e o São Paulo com 18. Então, importante essa vitória para o São Paulo, apesar da atuação. E o Rogério fala, pô, desfalques, né? Acontecendo os desfalques e tem que sequência de jogos, enfim, não consegue repetir jogadores. Tem jogadores, muitos agora no departamento médico também. Então ele tem que saber lidar com isso. Pô, tenta um jogador, você vê que o cara claramente não está em condições pela sequência de jogos, né? Não acho que ele expôs ninguém. E difícil, cara, assim. Pô, imagina assim, se está sendo difícil para o Galo, né? Para o Turco Mohamed com o Galo fazer uma gestão de elenco, imagina para o Rogério Ceni com o elenco que ele tem no São Paulo, cara, com todo o respeito. Com todo o respeito. E eu acho que assim, o Rogério tem que ser criticado? Eu acho que sim. Assim, eu acho que algumas pessoas, como eu falo do Barolo, porque eu gosto muito de ouvir o Barolo, cara. Assim, é um personagem, né? Eu acho que o Barolo, ele critica e ele fala, pô, tem que criticar o Rogério também, cara. Porque assim, os jogadores jogam mal, mas ele é o treinador. Ele que coloca o plano. Agora sim, eu acho que algumas cobranças são excessivas, né? São em um tom acima, eu acho. Porque assim, é óbvio, ele... E eu falei isso do Paulo Souza agora, que eu tava falando de Paulo Souza. O treinador, ele tem obrigação, né? É o treinador que arma taticamente a equipe. Se a equipe taticamente está mal, é culpa do treinador. Agora sim, o treinador tenta mudanças táticas dentro do jogo, com substituições, e assim, às vezes parece que, pô, ele tá fazendo de sacanagem. Ele, como aconteceu com o Corinthians, né? Vai pro intervalo, ele troca jogadores. E aí o Corinthians consegue um empate. O Corinthians cresce na partida e consegue um empate. Aí parece, pô, Rogério Ceni errou, que não sei o que isso aqui. Cara, como se o Rogério Ceni estivesse fazendo de sacanagem. Ele tá olhando a partida, ele tá entendendo que o time tá perdendo rendimento no final do primeiro tempo. Ele faz as mudanças com base naquilo que ele vê no treino, né? Conversa com os jogadores no vestiário, obviamente, pô, você tá apto a jogar? Como é que você tá fisicamente? Você tá pronto para um clássico? Então eu vou pôr você. Por quê? Porque eu percebi essas coisas no final do primeiro tempo e eu preciso de sangue novo. Eu preciso que o time mantenha a mesma postura, a mesma intensidade para que a gente consiga sair vencedor. Não aconteceu, né? Não aconteceu por isso que eu falo. Às vezes eu acho a crítica é válida, porque ele é o comandante. Ele tem que armar o time taticamente. Se o time não é capaz de matar a partida, então, cara, desculpa, faz uma linha de 5 e segura o resultado. Seja pragmático. Aí eu acho que cabe ao treinador. Só que o Rogério Ceni não tem esse perfil de vou ser defensivo agora. Não, o Rogério Ceni ele continua fazendo mudanças para que o time dele se comporte bem ofensivamente, porque no entendimento do Rogério, e ele falou isso, mesmo que você não está bem, mas o time joga bem, você tem o primeiro passo para você sair de uma situação difícil. E é isso que ele quer encontrar. Ele quer encontrar opções táticas que deem segurança para ele manter a regularidade dentro dos 90 minutos. Agora, quando não dá certo, eu acho que tem que ser criticado. Agora, se a equipe quer que o São Paulo só pontue com com uma ilusão, porque isso é uma ilusão nesse momento. Assim, o torcedor que cobra de forma assintosa, o Rogério Ceni, esse torcedor tem a ilusão de que o São Paulo pode brigar pelo título brasileiro. Ele tem a ilusão. O torcedor fica se vendendo essa ilusão, assim, é um looping eterno. Eles cobram a diretoria, eles cobram o Rogério Ceni, fala desse jejum de títulos, mas o torcedor está nesse looping eterno de se vender se fazer essa propaganda de que é possível. Que é possível, só que assim, não é o foco. Tem que entender a realidade do São Paulo hoje, cara. E assim, o grande problema é que alguns torcedores não entendem essa realidade do São Paulo hoje. Por isso que eu digo, eu defendo o Rogério, por quê? Porque o Rogério ele não é um cara que está vendendo ilusão. Ele já falou, a gente tem problemas, eu não tenho cara de velocidade, como muitas equipes têm, ele falou isso na coletiva, a gente tem que encontrar soluções, a gente tem um elenco enxuto, elenco esse que está cada vez mais desfalcado em virtude de lesões, né, em virtude de cansaço, em virtude do calendário, então o elenco já é enxuto.
A gente vai perdendo opções. A gente não tem opções táticas para a gente buscar outras formas de jogar, né? E o Rogério Ceni deixa claro, o objetivo é classificar para a Libertadores, é deixar o São Paulo na Libertadores na temporada do ano que vem. Ele falou sobre isso. Agora, o torcedor se vende a ilusão de que tem que brigar por título. Pô, ninguém nunca falou em título. Principalmente na figura do Rogério. Ele não vende essa ilusão. O que o Rogério quer fazer, ele quer arrumar o time. Se ele vai continuar ou não. E ele falou, meu contrato termina no final do ano. Se vai ganhar ou não, vai conquistar alguma coisa ou não, não interessa. Ele quer deixar o São Paulo estruturado, com um mínimo de estrutura. Olha, o São Paulo hoje, estou deixando o clube, mas tem um time base. Esse time pode brigar por título. Esse é o objetivo do São Paulo. E deixando a equipe na Libertadores, que em termos de receita é muito interessante para a equipe. Então esse é o foco do Rogério Ceni. Agora, ficar se vendendo ilusão e cobrar o Rogério Ceni, eu acho que tem que cobrar? Eu acho que tem que cobrar. Agora, se cobrar a vitória, a que custo? A gente queria que vencesse o Avaí, a gente queria que vencesse o Coxa. Tá, faz um gol e no segundo tempo joga retrancado. Não é o perfil do São Paulo, não é o perfil do Rogério Ceni e não é o objetivo. Não é o objetivo da temporada. Por isso que eu falo. Por isso que eu defendo o Rogério Ceni. Agora, tem que criticar? Tem que criticar. Porque ele é o treinador, ele que faz as escolhas táticas. E se o time não se comporta bem, aí, tem que acreditar os jogadores pelos erros, mas tem que acreditar o treinador também. Porque ele tem a responsabilidade de organizar o time taticamente com as peças que ele tem, né? Até por isso que está lá. Então, falei e vou repetir, um paradoxo, né? Partida que São Paulo não fez uma boa atuação, vence o América na 9ª colocação e o São Paulo, como eu falei, na 3ª colocação. Para finalizar, Palmeiras e Coritiba, o Palmeiras venceu por 2-0. Havia muito tempo que o Palmeiras não batia o Coritiba no Couto Pereira, né? Muito tempo mesmo. Então para o Palmeiras foi um grande resultado, né? Grande resultado, vencer fora de casa uma das equipes que estavam ali G6, G4, cara, assim, concorrente direto, né, para as pretensões, se pode dizer assim. Em termos de pontuação e de momento, o Coritiba era um concorrente direto à disputa de título. Pela posição, pelo momento, pela pontuação de momento. Né? O que vai acontecer, não estou falando que o Coritiba vai brigar por título. A temporada é muito longa, é isso que eu estou falando. A temporada é muito longa. Mas neste momento, o Coritiba era um candidato direto à disputa de título. E o Palmeiras conseguiu esses pontos importantes. Então, vence depois de muito tempo. Cara, nem sei quanto tempo fazia que o Palmeiras... Deixa eu ver se eu tenho aqui os números. Não tenho. Mas fazia muito tempo que o Palmeiras não vencia lá. Conseguiu um grande resultado. Tá, gol do Rony, gol do Dudu abre o placar, né? O Rony também faz um gol. O Coritiba mais no final do jogo até tenta. Cara, teve acréscimo pra caraca, né? No segundo tempo. Uns 10 minutos de acréscimo, mano. Impressionante. E o Coritiba teve jogador expulso. Tentou mais pro final do jogo crescer na partida. Até conseguiu. Forçou o Everton a fazer boas defesas. Mas ficou por isso mesmo. Acho que seria mais um gol de honra do que qualquer outra coisa. Porque o Palmeiras fez valer a sua regularidade. Fez valer hoje o seu favoritismo. Né? Nessa partida fez valer o seu favoritismo. De equipe a ser batida. Equipe que vive um melhor momento. Equipe que vem apresentando um melhor futebol. Que tem o melhor elenco, talvez. Em termos de entrosamento, é o melhor disparado. Então o Palmeiras fez valer tudo. E grande atuação, grande resultado, assim, indiscutível o tamanho do resultado, porque por torcedor, ver o Palmeiras terminar a rodada à frente do Corinthians, isso faz muita diferença, né? O torcedor que olha, fala, e não só o torcedor, internamente os jogadores do clube devem olhar também e falar, poxa, terminamos a rodada à frente do Corinthians. Isso dá uma satisfação, né? Em termos psicológicos, dá uma satisfação gigantesca, né? Então faz muita diferença. O Palmeiras, já falei, líder com 22 pontos. E o Coritiba, o 7º colocado. Né? Agora sai ali do G4, G6. Né? 7º colocado com 15 pontos. Tá? Então, situação de tabela assim. Fazer a leitura de novo. Palmeiras, 22 pontos. Líder, isolado. 1 ponto à frente do Corinthians, que tem 21.
São Paulo, terceiro com 18. O trio de ferro paulista liderando aí o Campeonato Brasileiro, hein? Internacional é o quarto colocado também com 18 pontos. A vitória para cima do Flamengo fez o Internacional dar um salto de qualidade na tabela e hoje vislumbra aí uma briga por liderança, talvez, né? Por isso que eu falo, assim, tá muito embolado e difícil dizer quem vai brigar por título neste momento. É óbvio que o favorito é o Palmeiras, pelo tempo de casa, né? Treinador, comissão técnica, jogadores, entrosamento, time que vem fazendo uma gestão extremamente responsável, extremamente consciente, trazendo jogadores pontuais, né? Então, o momento é todo do Palmeiras. Agora, a temporada, a gente sabe que tem vários campeonatos ainda a ser disputados e em virtude do que acontecer, cara, esses times que estão lá, pô, podem tirar uma casquinha. Corinthians, São Paulo, Internacional, que é cedo falar alguma coisa, é muito cedo, mas é pontos importantes para as pretensões dessas equipes, né, ao longo da temporada, tá? O Atlético Paranaense primeiro, né? Quinto colocado e o Mineiro na sequência, Atlético Mineiro sexto colocado, ambos com 17 pontos. Aí Coritiba com 15, sétimo colocado. E aí começa uma sequência de 14 pontos, tá? Fluminense oitavo, América nono, Santos o décimo, Bragantino 11º, Ceará 12º, Goiás 13º. Todas essas equipes com 14 pontos. O equilíbrio no meio da tabela é impressionante, né? Atlético Goianiense 14º com 13 pontos. E aí, equipes com 12 pontos. Flamengo 15º, Botafogo 16º, Cuiabá, que abre o Z4, 12 pontos. Tá? E o Botafogo e o Avaí vão jogar ainda, tá? Podem jogar podem jogar não. Podem complicar ainda mais o Flamengo, tá? Botafogo vence ou o Avaí vence, empurra o Flamengo para baixo, tá? Empurra o Flamengo para pode terminar a rodada ainda pior. O empate o Botafogo já passa, né? Se o Botafogo empatar, já passa o Flamengo. Então, a situação do Flamengo de momento é muito ruim, tá? Aí o Avaí vai jogar ainda 11 pontos, Juventude vice-lanterna com 10 e o Fortaleza lanterna isolado 7 pontos. Gente, é isso, né? Rodada 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os líderes vão se afastando um pouquinho. O Lanterna tá se afastando um pouquinho. Do meio tá totalmente embolado, cara, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes com 14 pontos, cara, que loucura, né? 6 equipes com 14 pontos. Então, você vê o nível, o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, tá? Meio de semana tem rodada, tá? Tem jogos importantes, tá? E eu puxo aqui, por exemplo, o Atlético Mineiro, buscar uma recuperação aí do Turco Mohamed. O Flamengo tem uma boa partida pro Dorival Júnior ganhar um certo respaldo no cargo. Ganhar um respaldo no cargo, não. Respaldo ele tem porque ele acabou de chegar, mas ganhar um certo respeito da torcida. Vai enfrentar o Cuiabá no Maracanã, hein? Jogo importante. Cara, eu falei aqui. Eu acho que eu pulei um jogo, tá? Porque eu não lembro de ter falado do Fluminense, tá? Não lembro de ter falado. O Fluminense perdeu de 2-0 pro Atlético Goianiense. Deixa eu falar rapidinho. Perdeu de 2-0 do Atlético Goianiense. Que doideira, né? O Fluminense que goleou o Galo 5-2, né? 5-3. Peço perdão aqui. 5-3, né? Goleou o Galo, vai lá e perde do Atlético Goianiense. O futebol é muito louco, né? O futebol é muito louco. No Maracanã. Perdeu de 2-0 do Atlético Goianiense no Maracanã. O futebol é muito doido, né? As loucuras do futebol. Enfim, deixa eu... Como eu acabei pulando, já tô no final do podcast. Peço perdão aos torcedores aí. Mas vou... Expectativa aí da 12ª rodada, tá? O Corinthians vai enfrentar... Aí acabou aquela sequência de jogos que o Corinthians era muito favorito, né? Vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O São Paulo vai ter que enfrentar o Botafogo no Engenhão. E eu tô falando das equipes ali do topo, algumas equipes que vivem momentos delicados, né? E o Flamengo vai enfrentar
O Flamengo não. O Flamengo já falei, vai enfrentar o Cuiabá. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético Goianiense no Allianz Parque. Esse é jogo perigoso, hein? Esse Atlético Goianiense é equipe que gosta de complicar, hein? Então, jogo perigoso pro Palmeiras, né? Aquele típico jogo que o adversário vai jogar no erro, né? E vamos ver como. Eu acho que é importante ver como o Palmeiras vai se comportar. Porque deve ser aquela partida difícil, enjoada, que o adversário vai explorar um erro. E vamos ver como o Palmeiras vai se comportar diante desse adversário, né? E que se termina mais à frente na liderança. Se o Corinthians quer assumir a liderança, vamos acompanhar. Rodada importante, rodada quente. E é isso. Por hoje eu finalizo. Gente, valeu demais. Ótima semana para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.